E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Continuando aí nosso curso de mecânica automotiva online aí no canal. É um curso técnico que a gente está desenvolvendo aí e vocês estão acompanhando. Hoje é a 15ª aula do nosso curso. Nós vamos falar hoje, nossa disciplina hoje vai ser combustíveis, mais precisamente a gente vai falar da gasolina. Mesmo porque é o assunto do momento aí, vai ter um aumento de etanol etílico anidro, que vai da proporção 25% para 27% a partir do dia 16 de março. Nós estamos no ano de 2015, então o governo federal, através da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e do ministro lá, o Eduardo Braga, né, eles juntamente lá com os produtores de etanol, chegaram a um acordo e vão aumentar aí esse índice de etanol no combustível. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as desvantagens ou também vantagens desse acréscimo aí de 2%, né, além dos 25%, então vão ser 27% de etanol na gasolina. A gente vai estar falando sobre o que vai mudar no automóvel. A gente vai aprender aqui nesse vídeo tudo sobre octanagem. A gente vai aprender aí um pouquinho sobre detonação, sobre pré-ignição. Então assim, a gente vai abordar todo o assunto que é relacionado a combustível, mais precisamente a gasolina. A gente vai falar de carro flex, a gente vai falar assim um pouco de cada coisa, de forma que a gente vai abordar todo o assunto que nos é interessante e é importante a gente saber para a mecânica e a engenharia aí automotiva. Então, pessoal, gasolina aí é um dos líquidos mais importantes para a combustão, um dos mais utilizados. Então, assim, a gente vai abordar aí, vai ser uma aula completa, então pode estender um pouquinho a aula, mas a gente vai abordar aí tudo que a gente precisa saber, ok? Então, um mecânico que se preze, ele tem que saber o funcionamento desses combustíveis para detectar com mais facilidade alguns problemas aí que vão aparecer ou que acontecem no motor do automóvel e que deixam os mecânicos aí malucos. São problemas difíceis de detectar. Desde que a gente entenda o funcionamento completo da gasolina, vai ficar bem mais fácil aí, a análise para diagnosticar o problema, ok? Então, pessoal, primeiro a gente tem que saber o que é a gasolina. A gasolina é um líquido que ela é extraída do petróleo através do refino e destilação. Então, é uma mistura lá complexa da cadeia molecular de hidrocarbonetos, que formam lá cerca de 400 hidrocarbonetos. Então, à medida que a gente aumenta essa cadeia molecular de hidrocarbonetos, a gente consegue aumentar a octanagem. Bom, então, antes da gente falar sobre a parte técnica da gasolina, a gente tem que saber alguns fundamentos. Por exemplo, o que é octanagem? Então, pessoal, a octanagem é a capacidade que a gasolina tem a resistência sob pressão e temperatura. Então, eu vou traduzir isso daqui. Então, isso aqui é a representação do cilindro. Aqui é a biela, aqui o pistão. Ok? E aqui é a mistura admitida ar e combustível dentro da câmara de combustão no cilindro. Então, à medida que esse pistão vai subindo e o motor já está em funcionamento, então existe uma temperatura aqui dentro bastante elevada. Então, à medida que esse pistão ele desce, aí a válvula de admissão abre, ele admite o ar, né? E no momento que ele chegou no seu final de curso, que ele começa a subir para alcançar o PMS, que é o ponto morto superior,
ou seja, é o ponto máximo onde o pistão consegue se elevar dentro do cilindro. Então, à medida que ele vai subir, ele vai comprimir toda a mistura da câmara, até chegar no seu PMS, que é o ponto mais alto que ele consegue entrar. Aí tem a vela de ignição, que vai liberar uma centelha aqui dentro para realizar a queima e a combustão dessa mistura. Então, à medida que o cilindro, o pistão vai subindo, essa mistura vai se comprimindo, que ela é compreensível, ok? Então, à medida que vai subir, essa pressão vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, com a temperatura mais a pressão, se a gasolina não tiver muita resistência, ou a resistência indicada para trabalhar nesse motor com determinada taxa de compressão, a taxa de compressão, pessoal, a gente vai falar mais sobre ela quando a gente estiver na disciplina lá de motores e a gente vai estudar sobre a cinética da combustão. Então, assim, para gasolina, aqui já é suficiente para a gente entender. Então, aqui vai existir uma taxa de compressão, e quanto maior a taxa de compressão, ou seja, quanto maior, menor o volume aqui dentro, vai ser maior a compressão. Ou seja, o cilindro vai comprimir aqui o máximo que ele atingir lá no seu ponto máximo superior. Então vai haver uma pressão aqui determinada já do motor. Se a gasolina não for indicada para essa pressão, se ela tiver uma octanagem baixa, como eu disse, a octanagem é a capacidade de resistência do combustível, seja gasolina, diesel ou etanol, metanol também. Então todo combustível tem a sua taxa lá de resistência à pressão em determinada situação e calor, ok? Então quanto maior a temperatura aqui e maior a pressão aqui dentro, a gasolina tende-se a detonar, ou seja, ela vai se inflamar de forma espontânea, antes que a vela de ignição libere a centelha. Ou seja, isso vai criar uma chama, né? Aliás, quando há a detonação, ela é espontânea. É como se fosse, por exemplo, um balão cheio, você enfia um alfinete nele, ele explode. Isso seria a detonação, ou seja, a mistura iria explodir dentro do cilindro, antes da centelha. Já a ignição, que a vela vai liberar a centelha quando o pistão chegar no seu ponto máximo superior e a mistura estiver aqui dentro, vai ser de forma progressiva. Ele vai liberar a chama, é como se eu pegasse um guardanapo e riscasse um isqueiro. Ele ia pegando fogo gradativamente. É o que ocorre com a mistura quando a combustão é dada pela vela de ignição, pela centelha da vela. Então ela vai progressivamente. Já a detonação, que envolve a resistência à gasolina, então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma taxa de 7,5 por 1 de compressão, e eu colocar uma gasolina com 65 de octanagem, antes do pistão chegar no ponto superior, ela vai detonar antes que a centelha seja liberada pela vela, ok? Então, para essa configuração aqui de pressão do motor, a gente precisa de uma gasolina com uma octanagem um pouco mais elevada, para evitar que ela detone antes do momento certo, ok? Então, agora a gente vai falar, eu já expliquei um pouquinho aqui o que é octanagem. Agora a gente já pode passar mais para frente, a gente vai falar sobre, vou apagar aqui, então a gente já pode falar sobre a gasolina em si e os tipos de gasolina. Então é bom ressaltar que
No Brasil, pessoal, toda gasolina ela é refinada, ela é fabricada pela Petrobras. Não importa qual o posto de combustível que vai estar fornecendo essa gasolina para o consumidor final. Então, se você for num posto da Texaco ou na Shell, embora não sejam postos brasileiros, mas eles podem ter bandeira, está sendo usado, está sendo aqui no Brasil, mas ele é uma marca de fora. Então, a gasolina é comprada também na Petrobras, ok? Então, só a Petrobras que fornece combustível para as distribuidoras. As distribuidoras fazem a adição dos aditivos e do etanol etílico anidro. E dali vai para os postos de distribuição, os postos de gasolina. Então, antes da gente falar desse assunto, a gente vai falar sobre os tipos de gasolina. Então é bom lembrar que a gasolina é feita na Petrobras, que é a gasolina tipo A. Então, essa gasolina aqui é uma gasolina pura. Eu vou explicar para depois vocês entenderem como o etanol foi parar no combustível, ok? Então a Petrobras, ela faz a gasolina A e essa gasolina não é repassada para o consumidor final. Então você não consegue comprar esse tipo de gasolina A, essa gasolina pura. E essa gasolina é uma gasolina que não iria funcionar nos nossos automóveis com taxa de compressão acima de 7. Então é uma gasolina que não presta, entre aspas, para o funcionamento do nosso carro. Porém, meio que redundante, eu falei que ela não presta para os nossos automóveis, porém, essa gasolina tipo A é a melhor gasolina do mundo, que é a gasolina refinada na Petrobras, com tecnologia própria da Petrobras, ok? Vocês devem estar achando estranho assim, nossa, mas é a melhor gasolina do mundo, sendo que a gente abastece uma porcaria de gasolina nos postos de combustíveis. Eu vou explicar também isso daí, mas a gasolina tipo A, ela é a melhor do mundo, ok? Então, o único problema é que ela não serve para você abastecer o automóvel, não serve para combustão do automóvel acima de uma taxa de 7, ou seja, a gente não tem carros aí com essa taxa tão baixa. Então, essa gasolina tipo A, ela vai para a distribuidora, a distribuidora adiciona o etanol etílico anidro, que não é o mesmo etanol, ou seja, não é o mesmo álcool que é aquele que você consegue comprar nas bombas de combustível. Por quê? O etanol anidro, ele possui 0,7% de água, ok? O etanol hidratado, que é aquele etanol que você consegue abastecer nas bombas de combustível dos postos, ela possui 7% de água. Então, o carro tem que estar com o circuito de alimentação de combustível, bomba, tanque, tudo tem que estar preparado para aceitar etanol hidratado. Então as peças, elas têm um tratamento de fabricação diferenciados dos carros a gasolina. Okay? A bomba de combustível de um carro movido a gasolina é diferente do movido a álcool, exclusivamente álcool, e diferente também do movido a o carro flex, que pode ser a mistura gasolina e álcool. Ok? Então, a distribuidora não pode adicionar esse tipo de etanol na gasolina tipo A, que é a gasolina pura. Essa gasolina A, ela possui uma octanagem de 65 octonas. Ao adicionar o etanol, você consegue aumentar essa octanagem para 87. Ou seja, ela vai ser mais resistente àquela pressão que eu expliquei anteriormente
naquelas condições lá de cilindro com temperatura elevada, mais a pressão do pistão exercendo aqui dentro da câmara. Então, aí que começam os problemas, pessoal, porque você tem que confiar muito na distribuidora. Hoje, ainda temos adição de 25%. 25% de etanol etílico anidro. Ou seja, o etanol com 0,7% de água. A partir do dia 16, a partir de segunda-feira próxima, de março de 2015, essa proporção aqui vai aumentar para 27%. A gente vai explicar os prós e os contras disso. Todo mundo acha que só tem contras, mas tem uns pequenos prós também, com adição aí de 2%. Ok? Eu vou explicar detalhadamente mais para frente. Então acompanhe o vídeo aí. Então, daqui o caminhão leva para os postos distribuidores aí que vai revender a gasolina para o consumidor final. Ok? Então, a Petrobras fabrica gasolina pura, a melhor gasolina do mundo. Tanto é que a Petrobras fornece gasolina também aí para uma equipe, né, de Fórmula 1. Essa gasolina é adicionada, por exemplo, a gasolina aditivada recebe os aditivos e a proporção de 25% de álcool. Fez a mistura, repassa para o caminhão fornece no posto de gasolina. Então, pessoal, daqui a gasolina melhor do mundo até chegar aqui nessa pessoa, pode ocorrer aí algum tipo de adulteração, pode acontecer, por exemplo, contaminação dentro do tanque do caminhão aqui nesse percurso, pode acontecer de o dono lá, o posto de gasolina, acrescentar uma quantidade de solvente, que é mais barato que a gasolina e mais barato que o etanol, aumentando o volume com o preço, ou seja, vai ter um maior lucro. Então, mas aí nisso você vai detonar a octanagem do combustível, ok? Então você vai estar comprando uma gasolina que não vai estar te fornecendo uma octanagem mínima necessária para que seu motor trabalhe da forma correta. Então, é aqui que a gasolina estraga, pessoal. Então, se você já tem um posto no qual você já tem confiança, é bom você abastecer sempre nele para evitar aí uma gasolina adulterada, ok? Então, agora nós sabemos que a Petrobras fornece, refina a gasolina, repassa a distribuidora para a distribuidora fazer os acréscimos necessários lá de acordo com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que por intermédio do governo eles estipulam lá as características do combustível e a Petrobras fabrica aquele combustível e repassa a distribuidora e fazem adaptação conforme as especificações da ANT, ok? Então, temos essa gasolina A, que não chega até o consumidor. Temos a gasolina tipo C, a gasolina aditivada, a gasolina premium e a gasolina Podium. Vou explicar uma por uma, então vamos conhecer todas as gasolinas aí. Então a gasolina comum, pessoal, ela possui octanagem 87, octonas, 87 octonas e 25% de etanol etílico anidro. A partir de segunda-feira, isso daqui vai para 27. Então, como a gente não chegou lá, vamos explicar aqui
a proporção ainda usada. A aditivada possui 87 octanas e mais 25% de etanol etílico anidro mais aditivos. A diferença dessa gasolina para essa, além disso, só tem o acréscimo de aditivos. A octanagem é a mesma, ou seja, a resistência à pressão é a mesma, ao contrário do que muitos pensam, né, que a gasolina aditivada ela vai dar mais potência ao motor. Não, isso não existe. Mesmo porque o que faz a potência do motor é a própria estrutura e a própria configuração do motor. Ok? Então você tem que adaptar o combustível para aquela gasolina, para aquele motor. Você vai adaptar, a gasolina não vai fazer o motor ser mais potente ou não. Ele vai ter uma taxa, o motor vai ter uma taxa lá já pré-estabelecida e você tem que alimentá-lo com o combustível indicado, com a octanagem correta. Então, se você colocar uma gasolina com octanagem 111, por exemplo, e o motor é para trabalhar com octanagem de 91, então você não vai ter ganho de performance porque você aumentou a octanagem não, ok? Vou explicar também porquê daqui a pouco. Então, a diferença da gasolina comum para aditivada são os aditivos e a cor dela também, que ela recebe um corante. A gasolina aditivada hoje ela é verde, ok? Verde. Para diferenciar lá na hora da bomba, lá você vê que está comprando uma gasolina aditivada realmente. Então, os aditivos aqui, pessoal, dessa gasolina, é muito importante, porque você tem o detergente dispersante, que é adicionado aqui, que não tem na gasolina C, que tem como finalidade para limpar o sistema de alimentação, ok? Esses aditivos eles vão limpar todo o circuito de alimentação do veículo, vai limpar também o tanque, não vai deixar o tanque, como diz, juntar borras lá de sujeira, porque a gasolina, esse combustível tem os detergentes dispersantes para dispersar todas as impurezas. Então, os bicos injetores também vai reduzir o tempo de limpeza, e carburadores também vai reduzir o tempo lá de manutenção preventiva desses componentes. Então, já foi estudado em laboratório, simulando uma situação de funcionamento. Então eles concluíram que a gasolina aditivada ela reduz a oxidação da ponta do injetor, do bico injetor. Então, realmente o bico injetor necessita de limpeza, ao contrário de que alguns dizem, ele precisa sim de limpeza, e usando apenas gasolina aditivada você vai reduzir esse período aí de manutenção, ok? Então vai aumentar o intervalo aí de limpeza. A gasolina premium ela já tem uma octanagem maior. A octanagem da gasolina premium é de 91 octanas. Ou seja, ela é desenvolvida para os automóveis com elevadas taxas de compressão. Os carros importados e os carros com maior performance. Alguns manuais de serviço solicitam que você abasteça o carro com uma gasolina com octanagem maior. Então essa octanagem de 91 aqui vai atender esses carros aí mais de luxo, importados e com alta performance. Ela possui 91 de resistência, que é 91 octanas, veja que já é diferente daqui do 87, recebe os mesmos 25% de álcool etílico anidro e também recebe os aditivos, ok? Recebe os aditivos para
que são os detergentes, né, e espessantes. Então, se você tem um carro aí com uma taxa de compressão baixa, não justifica você utilizar a gasolina premium. Vai depender do que o manual de serviço vai estar te solicitando. Então, não é necessário você utilizar a gasolina premium em carros com taxa de compressão baixa. Esse 25% aqui, pessoal, até o momento vai ser mantido. Não vai ter o acréscimo de 2%, que o governo estabeleceu aí que a partir de 16 de março irá aumentar para a gasolina aditivada e gasolina comum. Já a gasolina premium e a pódio não vai ter esse aumento. Isso porque a empresa lá responsável por verificar se o carro movido exclusivamente a gasolina, qual vai ser o comportamento dele com esse acréscimo de 2%. Então ainda os testes não foram concluídos. E para ajudar o consumidor, o governo, que é muito bonzinho, ele vai deixar aqui, por enquanto, que até chegar ao laudo e a conclusão sobre o acréscimo de 2%, até eles terem um resultado, eles vão manter a gasolina premium e a pódio com 25% de etanol. Porém, essa gasolina aqui, ela é bem mais cara que a comum e aditivada. Então o governo bacana vai deixar por enquanto aí esse combustível caro aí para quem tem carros mais antigos que usam exclusivamente a gasolina. Então não vai ter um aumento para não prejudicar o consumidor, dono desse tipo de automóvel. Já a gasolina Podium, pessoal, ela possui 95 octanas, possui 25% de etanol etílico anidro e possui também os aditivos. Só que veja que a octanagem ainda é maior do que a gasolina premium. Com isso, a gasolina Podium, ela é também bem mais cara que a premium, que é mais cara que a aditiva, que é bem mais caro que a comum. Existem automóveis aí no Brasil que necessitam de uma octanagem em torno aí de 90 a 95 octanas. Então, alguns carros preparados também, o pessoal dá uma envenenada no motor, eles podem utilizar a gasolina Podium, ou às vezes quase que 99% eles utilizam o etanol puro, né, o hidratado, que já possui cerca de 108 octanas. Então pode ver que os carros preparados aí, 99% eles convertem o carro a álcool, ok? Porque tem uma octanagem maior. Então consegue taxas de compressão maior, com isso você consegue um desempenho melhor, ok? Então, pessoal, a gasolina Podium, ela é menos agressiva ao ambiente, ok? Ela possui 97% menos enxofre que a gasolina premium, que a gasolina aditivada. Então ela e ela possui também os aditivos especiais aí para poder limpar também o circuito de alimentação total do veículo, e vai reduzir também lá aquilo que eu falei, que é a limpeza dos componentes lá, bicos injetores, carburador, enfim, a bomba de combustível, ela tende a durar mais por não absorver as impurezas. Então, a vantagem dessa gasolina aqui mesmo em relação à premium é a octanagem maior e a emissão de enxofre menor, que é mais agressivo à saúde humana, ok? Então, pessoal, a gente está falando muito sobre octanagem, como que é
calculado essa octanagem? A gente vai falar um pouquinho aqui. Então, no Brasil existe um índice lá de antidetonante, tá? Então, a gente tem que saber um pouquinho da história da gasolina, ok? Pessoal, quando a gasolina foi desenvolvida para os motores ciclo Otto, eles faziam uma gasolina pura, lá para o século 20, lá 1926, mais ou menos. Então a gasolina pura, ela tinha aquela gasolina tipo A, octanagem baixa, 65 octanas. Então, na época existiam os carros com uma performance baixa, um carro que atendia aquele público da época com a tecnologia de compressão menor para evitar a detonação. A detonação é aquilo que eu falei. A compressão, cilindro quente, a gasolina detona antes da centelha. Isso faz o motor grelhar e também detona o motor. Além de ser detonagem, autodetonagem, ela vai detonar o motor também. Pode furar o pistão, pode fura até a válvula, causa então uma série de deformações internas no cilindro. Então não é indicado você ter um motor detonando lá o cilindro com octanagem baixa, que vai causar essa detonação. Então, ou você aumenta a octanagem do combustível ou diminui a pressão de compressão, lá, a taxa de compressão dentro do cilindro. Então, antigamente, os motores eram usados com taxas de compressão menores para se adaptar a essa gasolina. Aí teve um físico lá, um químico, que ele acrescentou na porção de gasolina 0,044% de tetraetila de chumbo. Tetraetila de chumbo. Então, a cada 0,044% desse tetraetila de chumbo que você acrescentava no combustível, você passava de 65 octanas para 76 octanas. Então isso, pessoal, acabou com o problema de detonação, pré-detonação, ou batida de pino, que erroneamente é chamada de batida de pino porque não existe batida de pino. O som é característico de ferro com ferro, mas na verdade o que acontece a batida de pino é que a chama que acontece lá dentro do cilindro encontra com a frente de chama da centelha da vela, que é progressiva, essa aqui já é mais explosiva. Então as duas chamas se encontram e para os ouvidos humanos aquilo é como se fosse uma batida de pino, mas na verdade são duas frentes de chama, aliás, a frente de chama que tem contato com a detonação. Então cria aquele barulho, você vai forçar o mancal da biela aqui e pode estar estourando a haste também, né? Pode danificar a haste da vela, pode detonar a cabeça a haste da vela não, o eletrodo da vela. Então você pode criar N problemas, além da grilagem, o motor dá aquela balançada lá, que barulho horroroso, e isso aí vai danificar seu motor. Então você precisa de uma gasolina com octanagem maior. Então, um dos primeiros aditivos aí na gasolina para aumentar o índice de detonação foi o tetraetila de chumbo. Então, aí eles foram aumentando a porcentagem e nisso conseguindo uma resistência maior, foi aumentando de 76 para 87 até chegar acima de 100 octanas. E nisso os americanos começaram a fazer carros lá com 400 cavalos, carros extremamente potentes. Porém, com o tempo,
esse produto aqui, o tetraetilha de chumbo, ele é um metal. E na combustão, ele não é totalmente incinerado. Ele sai para a atmosfera através do escapamento, ele estava saindo para a atmosfera. Os carros não usavam catalisador nessa época, então essas partículas de chumbo ficavam no ar. E nisso, nos anos 60, 70, claro que o índice de automóveis no mercado, não só brasileiro, como até o americano, era bem menor que se você comparar com hoje. Imagine hoje a quantidade de automóveis liberando chumbo aí na atmosfera. Então a gente já não ia viver muito não, porque faz bastante mal. Então, os estudiosos começaram a detectar alto índice de chumbo no organismo das pessoas, inclusive das crianças. Aí, o que eles tiveram que fazer? Criar o catalisador. Porém, o tetraetila de chumbo, ele inutilizava o catalisador. Então, os ambientalistas disseram, não, vamos tirar esse aditivo aí, que é antidetonante, porque está prejudicando a vida dos seres humanos, está prejudicando a saúde dos humanos. Então, tirou-se isso, e a gasolina voltou para os 65 octanes. Então, os carros americanos de 400 cavalos, do dia para a noite, caiu para 100 cavalos, 80 cavalos. Então, foi uma revolução na época. Depois, o pessoal está contando essa historinha só para a gente entender como que o etanol foi parar no combustível. Ok? Então, com o passar do tempo, os americanos começaram a acrescentar metanol. Até hoje é utilizado metanol como antidetonante. E conseguiram elevar novamente a octanagem da gasolina pura. Não na proporção equivalente a tetraetila de chumbo. Mas atingiram aí hoje eles têm uma octanagem lá de 87 a... é como se fosse a brasileira, 87 a 95, dependendo do combustível que eles utilizam. E o Brasil optou pelo etanol. Ok? O etanol anidro, que não possui, aliás, possui baixa teor de água. Então, a gasolina brasileira também, que era de 65, com o acréscimo do etanol, ela hoje está em torno de 87. A gasolina é 87 octanas, a gasolina comum. Tá. Então, o tipo de teste para você revelar aí a quantidade de octanagem é o seguinte. Existem três métodos de, aliás, 3 equivalências de octanagem. Existe a octanagem ROM, a octanagem MOM e a octanagem IAD. Brasil, Estados Unidos, outros países aí utilizam como leitura da octanagem o IAD. São valores diferentes, tá? Eu vou explicar por quê. A ROM significa Research Octane Number. A MOM, Motor Octane Number. IAD, Índice Antidetonante. Então, quando a gente fala assim, a gasolina brasileira tem 87 octanas, ela tem um IAD de 87 octanas, ok? Alguns países utilizam a leitura do ROM e outros países do MOM. Eu vou explicar cada uma dessas. Então a ROM, pessoal, como que é o teste? É um motor dentro de um ambiente com a umidade e a temperatura controlada. Ela não pode ter variação de temperatura nesse ambiente, então é um laboratório especial. A Petrobras tem esse material, todas as refinarias petrolíferas têm esse material para
para configurar a gasolina de acordo com as especificações. Então, o país que utiliza o método RUM, o que eles fazem? Dentro do ambiente fechado, com a umidade controlada e a temperatura, eles têm um motor especial, simulando um motor de automóvel, no qual a pressão é variável, a pressão dentro do cilindro é variável, a temperatura de funcionamento do motor varia de 60 graus Faraday, né, ou Faraday, depende aí, qualquer que você acha melhor. Tem gente que fala Faraday, então eu vou usar o Faraday. De 60 a 120 graus Faraday. E a rotação do motor de 600 RPM. Então, galera, tem lá o motor, seu cilindrinho aqui, né? Cilindro, o pistão vai subindo. O motor, ele vai estar aqui com a câmara de combustão numa temperatura de 60 Faraday a 120 Faraday, com a velocidade constante de 600 RPM, e eles vão elevando a pressão do cilindro até o combustível detonar. No momento que ele detonou, eles sabem qual que é o índice RUM da octanagem nessas condições. Então, eu vou explicar agora o MON para vocês entenderem. A MON é não é exatamente, é parecido. Então, o motor, o ambiente é o mesmo. Umidade controlada, temperatura do laboratório controlada. Vai ter um motor, que é o mesmo motor, porém, ao invés de 600 RPM, aqui vai ser 900 RPM. Então já tem uma diferença. Temperatura, velocidade constante também de rotação. Eles também vão elevar a pressão do cilindro, à medida que vai aumentando até ocorrer a detonação. Porém, a temperatura aqui não varia do motor de 60 Faraday a 120 não. Ela tem uma temperatura constante de 300 Faraday. Então, veja que a octanagem nessa condição aqui, ela vai ser menor. Por quê? Do que a RUM. Por quê? Porque eu tenho uma temperatura maior, eu tenho uma rotação maior do motor, eu vou elevar a pressão, e isso vai fazer com que a gasolina detone antes pelas condições do clima do motor aqui. Bom, pessoal, deu uma mudada no cenário aqui, é porque aconteceu um problema técnico. Minha câmera, ela desligou automaticamente porque ela ficou ligada um bom tempo. Aí ela foi, por segurança, ela desligou porque ela aqueceu muito. Eu tive que esperar ela esfriar para ligar novamente. E nisso eu já tinha terminado a aula toda. Depois que eu vi que tinha desligado a câmera no minuto 40 mais ou menos, então eu já tinha apagado o quadro. Então vamos voltar aqui, do ponto que nós paramos. Eu estava explicando que para você chegar no índice MON da octanagem, você possui lá um motor, né, nas mesmas condições da RUM, porém as mesmas condições do ambiente, que tem a umidade controlada e a temperatura controlada do ambiente. Aí você tem lá a mistura, né, admitida, que é a mesma da RUM, porém com a rotação no 900 RPM e a temperatura constante de 300 Faraday dentro da câmara. Então, com certeza, quando o pistão começar a erguer pressionando o combustível lá dentro do cilindro, nessas condições aqui, ele tende-se a detonar antes do índice RUM de octanagem. Por quê? Porque o índice RUM lá era de 60 Faraday
a 120 Faraday e a rotação era 600 RPM, então menor. Ou seja, nessas condições aqui, o mesmo combustível utilizado nesse teste aqui de prova, aqui ele vai ter uma resistência maior pela condição ser melhor para ele se trabalhar. Então aqui ele já vai detonar antes. Então a octanagem do MON vai ser menor. Aí, no Brasil e alguns outros países grandes consumidores de combustível também, o que eles fizeram? Eles apenas pegaram o índice ROM, soma-se com o índice MON, octanagem ROM mais octanagem MON, e divide por 2. Aí vai ter um índice que é, por exemplo, no Brasil, da gasolina comum, 87 octanas. O índice AD, que é o índice antidetonante, 87 octanas do nosso combustível comum aí. Então, pessoal, a gente já sabe aqui que em determinados países você vai ver essa nomenclatura, então você vai ter uma octanagem. Aqui o código MON, você vai ter um outro valor de octanagem em outras condições, e o IAD é a média entre os dois aí, soma os dois e divide por 2. Então, pessoal, para finalizar sobre nossa disciplina aqui de gasolina e combustíveis, vamos voltar ao assunto lá, que é a adição de 2% a partir de segunda-feira, 2% a mais na gasolina. 2% de etanol, etílico anidro a mais na nossa gasolina. Então, existem vantagens para isso e existem desvantagens. Então, eu vou falar, vocês devem estar achando estranho eu falar que existe vantagem nisso, mas existe. Isso aqui, pessoal, para carro flex, não vai fazer nenhum tipo de diferença. Por quê? Porque o carro flex ele já é adaptado para rodar até 100% de etanol hidratado. Aí já é o etanol com água, mas os seus produtos, os seus componentes já são trabalhados para aceitar esse tipo de combustível mais agressivo. Então, os carros movidos a gasolina, que a gente está apenas a gasolina, que a gente está dando mais ênfase. Inclusive os flex podem usar também 100% de gasolina. Então, pessoal, existem vantagens e desvantagens nesse acréscimo aqui de 2%. Se você fosse estudar um motor na forma da engenharia daquele motor, você não poderia ter mais que 18% de etanol anidro na mistura já com gasolina. O máximo para você trabalhar dentro de uma tolerância aí para não comprometer tanto assim o funcionamento, partida a frio, octanagem, deveria ser de 18. Só que o Brasil já trabalhava com uma mistura alta e agora vai aumentar ainda mais. Por que eles vão aumentar 2%? Pessoal, só para vocês entenderem aqui. O Brasil hoje tem estocado 5 bilhões de litros de etanol anidro, etanol etílico anidro, estocados, que não está tendo saída. Então fabricaram-se muito além do que estava sendo consumido. Então o que eles têm que fazer? Desovar esses 5 bilhões aqui. O que eles vão fazer? Vão acrescentar 2% na gasolina comum e aditivada, lembrando que a Premium e a Podium vai manter os 25%, não vai ter alteração. Em um ano, eles fizeram um cálculo lá que eles vão conseguir desovar aí na população esses 5 bilhões de litros que estão estocados. Então, ao invés de abaixar o preço do etanol para desovar isso daqui, eles preferem acrescentar na gasolina 2%,
Se for 2% mesmo, a gente tem que dar graças a Deus. Pode ser mais, assim, de forma mandrake. Então, eles vão desovar isso aqui. Esse é o objetivo, por isso que está aumentando. Então, pessoal, vamos voltar aqui e falar sobre vantagens e desvantagens. Vantagem que você vai ter aí com o acréscimo de 2% no combustível. Existe uma temperatura, pessoal, de vaporização, do combustível. Ou seja, para você evaporar a gasolina, você precisa de uma energia. Para você evaporar o etanol, você precisa de uma energia a mais. Então, quando você tem gasolina mais etanol, você precisa de uma temperatura para poder vaporizar esse combustível. Então, dentro da câmara e no coletor de admissão, se você adicionar mais gasolina, mais álcool ou mais etanol, você vai aumentar a vaporização, a temperatura de vaporização. E nisso, essa mistura com mais álcool, ela vai roubar calor do ambiente do coletor de admissão. Roubando esse calor, você vai trabalhar com um cilindro mais frio. Claro que não vai fazer tanta diferença assim, mas vai fazer uma pequena diferença. Então, com a temperatura menor, porque para vaporizar você precisa de uma energia, você está roubando energia do motor, energia de calor, então você vai ter uma mistura mais densa. Mistura mais densa significa, trocando em miúdos, que você vai ter mais potência, você vai ter mais desenvolvimento e mais energia gerada dentro do cilindro. Então é uma vantagem microscópica, porque 2% não faria tanta diferença assim. 2% a mais, porque já existe 25%. Então 2% a mais não ia fazer tanta diferença assim. Uma outra vantagem é que além da gasolina, existe uma viscosidade. Viscosidade seria espessura. Dentro do circuito de alimentação, ela age como um lubrificante também dos canais e de todo o percurso do sistema. Com o acréscimo de 2%, a cada 1%, você tem um aumento de viscosidade, que é 0,06 alguma coisa. É algo insignificante. Mas com a matemática que é exata, você vai ter uma melhora de viscosidade do combustível, que vai ser da gasolina. Então você vai ter uma lubrificação melhor das paredes do carburador, bicos injetores, circuito de alimentação. Então é uma vantagem microscópica, mas que existe. Agora a gente vai falar dos efeitos colaterais. Galera, 25% para 27% não vai mudar tanta coisa assim não. Não vai se o motor já está grilando com 25%, se está grilando devido à detonação, se o seu motor já tende a detonar antes da hora com gasolina, por causa da octanagem baixa, o aumento de 2% não vai fazer tanta diferença assim. Então, uma desvantagem que eu vejo aqui no acréscimo é que a mistura gasolina mais etanol, ele possui uma temperatura calorífica, não calórica, né? Não de calorias, mas calorífica. Essa mistura ela tem uma temperatura X calorífica, ou seja, para a combustão
da massa de ar somada com combustível admitidos no coletor e direcionados para o cilindro, a mistura de 25%, que já existe, você teria uma temperatura X para poder criar que é o ambiente ideal de trabalho para a combustão dentro do cilindro. Você aumentando mais 2%, você vai diminuir essa temperatura, ok? Diminuindo essa temperatura, você vai elevar o seu consumo. Você vai ter que injetar mais combustível. Normal, pessoal. Bom, voltando. Você tem que aumentar então a sua injeção de combustível para dentro lá da mistura para compensar a perca térmica. Ou seja, vai consumir um pouco mais de combustível. Eu sei que a proporção também é na casa lá das vantagens que eu te falei, é microscópica. Então, essa diferença aqui é quase insignificante, assim como as vantagens também de se ter a gasolina com acréscimo de álcool ser minúsculas. Então, pessoal, o acréscimo pode atrapalhar um pouco os carros que já estão um pouco desregulados, porque o carro carburado, por exemplo, que é movido a gasolina, ele tem que ter uma configuração, tem que ter uma precisão para poder trabalhar com a gasolina. Ou seja, se ele estiver desregulado, mesmo com 25% de álcool e acrescentado na gasolina e a mistura, então se ele estiver desregulado, ele já vai ter uma pré-detonação dentro do cilindro por não estar alimentando da forma correta. Então, você tem que estar com o seu motor afiadinho, todo regulado, para você ter a combustão correta lá dentro e ideal. Então, para finalizar, esse acréscimo de 2% só vai fazer diferença, ok, pessoal, para os carros a gasolina que já estiverem desregulados, ok? O carro que tem, por exemplo, injeção eletrônica, se ele estiver dentro da taxa de compressão estipulada pelo fabricante de forma original, esse acréscimo não vai fazer diferença. Se você tem um motor que foi retificado e que você tirou muito para planear o cabeçote e você aumentou a taxa de compressão, porque quanto menor o volume de massa de ar dentro do cilindro, por baixo você está baixando o cabeçote que você desgastou para planar. Então você vai ter ali dentro um volume menor e que vai causar uma taxa de compressão maior. Nesse caso, se o motor já não está original, você não sabe qual que é a taxa de compressão, essa pode sim causar detonação dentro do cilindro. Então, não vai ser por causa exclusivamente da gasolina com a octanagem baixa, mas sim as características originais do motor após a retífica foram alteradas. Ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. O vídeo se estendeu um pouquinho. Espero que eu tenha sido bem claro. A gente abordou aí os assuntos relacionados ao combustível. Então, assim, dentro do que da disciplina que foi estudada, eu busquei assim diversos materiais didáticos aí para estudar e formular essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode usar o campo lá de comentários, que será um prazer em estar lhes respondendo, ok? Se eu deixei alguma informação para trás ou algo que não foi entendido, por favor, entrar em contato lá que eu vou esclarecer para vocês, ok? Então, pessoal, obrigado por assistir a aula.
a gente já vai fazer, vou começar a gerar aqui já, formular a 16ª aula, para a gente estar fazendo e postar o quanto antes no nosso canal. Eu peço para vocês que, se puderem, clicar no like e, se puderem também, se inscrever no canal, será uma honra para mim. Cada inscrito lá no canal é uma forma de estar ajudando a gente. Então, eu tenho muito orgulho quando alguém se inscreve no canal, é sinal de que a pessoa está gostando de acompanhar nossos vídeos. Então, a gente vai elaborar o próximo vídeo e essa semana aí a gente vai estar postando, ok? Muito obrigado.